Olá, estamos retornando com o nosso Veteranos do Futebol Clube, o primeiro programa do mês de outubro. Nós sempre com um convidado especial, trazemos sempre aqui alguém que participa, já participou, ou alguém que vai no futuro participar dos veteranos. Sempre tem alguma história para contar a respeito dessa grande competição, uma das maiores competições do Brasil, se não a maior, na categoria de veteranos. Agradecemos mais uma vez os nossos apoiadores culturais, os meus apoiadores das transmissões do futebol de veteranos, estão aqui com a gente, acompanhando o Veterano Futebol Clube. Nosso convidado de hoje, um convidado muito especial, Sidney Pereira Henriques. Eu vou dizer, por que está levando o Cid? O Cid não é mais presidente do Membuí, ele é só atleta, mas o Cid tem uma história no Veteranos, e nós gostaríamos que ele trouxesse para nosso conhecimento essa história do Veteranos. O Cid acompanha desde o início essa grande competição, foi um dos fundadores dessas competições de veteranos. Sidney, satisfação recebê-lo aqui no nosso Veterano Futebol Clube. Satisfação é minha. Casualmente o Cid, para você saber, está chegando de Gramado, veio especificamente para fazer essa apresentação, para estar aqui com a gente. Chegou há pouco de viagem, agradecemos a tua atenção, viu, Cid? Eu te convidei, até não sabia que tu ia fazer tanto sacrifício, mas para nós... Eu tinha que retornar, né? Para nós é uma satisfação recebê-lo aqui, Cid. Satisfação é minha, Tess, nossos amigos aqui da TV Santa Maria, do qual... Eu estive aqui por várias vezes, né? A TV Santa Maria sempre abrindo, né? Para que eu pudesse colocar algumas coisas do esporte, mesmo na época ainda quando eu estava de presidente do Grêmio Atlético Membuí, onde eu fiquei por muito tempo, né? À frente daquela agremiação. Então a TV Santa Maria, eu posso dizer assim que eu me sinto em casa, né? Principalmente aqui no programa Veteranos. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que me permite, Antônio Tess, porque eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo Alexandre Oliveira, que reside nos Estados Unidos, lá na cidade de Houston, né, Texas, a terra dos cowboys lá, um grande empreendedor, homem que conhece um pouco e muito mais ainda da culinária e também, né, do chopp. O cara aqui que é um parceiro nosso, é pai do Luan Oliveira, que está aqui em Santa Maria. Se o filho dele é Luan, já é uma grande coisa. Talvez não jogue tão bem quanto o Luan, mas esse Luan aqui trabalha muito bem com o chopp, né? Nosso parceiro, então quero agradecer e mandar um abraço para ele, até porque hoje, né, a internet, né, nos permite, né, que a gente possa fazer esse contato, né, do Brasil aqui com os Estados Unidos. Então, Alexandre, um abraço aí para ti, para Ana, para todos vocês aí que trabalham aí na cidade de Houston, né, no Texas. E aqui está o chopp. Recebi um brinde aqui, Texas né? Beer. Aí, por enquanto tá vazio, né? Gelado, né? De repente pode ser que ele venha cheio, né? Depois nós vamos fazer um churrasco. O Ademir está devendo um churrasco para nós, viu? Opa! Vamos fazer quer dizer, ele já nos convidou várias vezes, nós sempre tem uma desculpa. Vamos fazer um churrasquinho lá e vamos... Então vamos fazer essa parceria, o Ademir faz o churrasco e o Alexandre manda o chopp. Isso aí, nós vamos o chopp, o Ademir dá os espetos. Perfeito. E o OG compra a carne. Tá bem. E nós vamos lá para degustar. Exatamente. Também um grande abraço, né, para ele, então, né? Está lá em Texas. Exatamente. Está nos assistindo e vamos saborear esse chopp com certeza. Exatamente. Mas voltando ao assunto da história dos veteranos, Antônio Tess, como falei anteriormente, eu fiquei... Exatamente, eu cheguei no Grêmio Atlético Membuí em 1978, né? Isso na Copa do Mundo da Argentina, né? 1978. Né? Então eu tinha 16 anos, né? E o Grêmio Atlético Membuí ali ainda era uma menina, né? A indiazinha do Membuí era novinha ainda, estava apenas com 15 anos naquela época. E me tornei atleta do clube ali, fiquei algum tempo, né? Nos juniores, depois nas categorias de primeiro quadro, enfim. Acabei dentro do Grêmio Atlético Membuí vendo o nascer, né? Isso em que ano, Tio? Isso em 1978 eu cheguei, mas o Campeonato de Veteranos começou em 1989. 89, olha. Exatamente. 30 anos. Então, veja só que efetivado, ele chamava-se, para terem ideia, em 1990, 10 de outubro de 1990, eu assumi a presidência do Membuí, então fiz a minha primeira Copa de Veteranos, a abertura
E o prefeito era prefeito Evandro Ber, né? E nós, naquela época, nós fazíamos Copa de Veteranos. Saudoso, né? Evandro Ber. Exatamente. Os veteranos eram o nome do prefeito e a garotada era o nome do vice-prefeito. Então, a minha primeira participação... Na época era o Druzé. Exatamente. Como presidente, né, era o Evandro Ber, o homenageado, Copa Prefeito, e o Druzé, vice-prefeito. Categoria de base. Categorias de base que se estendeu por muito tempo, né? Um período de aproximadamente 16 anos, né? Nós fizemos as bases. Depois, com o tempo, enfim, né? A história é muito longa, é claro que, evidente que não, né? Nós não temos muito tempo aqui no Veteranos para a gente contar todas as histórias, tem muitas histórias, né? Veja só que eu fiquei, só de presidente do IMB, fiquei 26 anos, né? Então eu fiz 26 Copas, né, de veteranos só como presidente, né. Então veja só que passaram-se inúmeros homenageados, né, e evidentemente que também inúmeros prefeitos, né. E um fato curioso, Antônio Tess, que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo, porque sempre tá aparecendo mais veteranos, né. Então aproveitar a audiência da TV Santa Maria, o pessoal que está nos assistindo, que uma curiosidade, que antigamente como se chamava Copa Prefeito Evandro Ber, depois veio a Copa Prefeito Oswaldo Nascimento, Copa Prefeito Farré, até que chegou na Copa Prefeito Valdeci. Então, o que aconteceu? Na época do Farré, foi ele o autor o autor da ideia de nós tirarmos o nome de Copa Farré, Copa Evandro, Copa Oswaldo, e transformar ela em Copa Prefeito Municipal. Aí não aparecia mais o nome do prefeito, embora o Cid é o prefeito um ano, o TSE é o outro, mas não aparece mais o nome do prefeito. Transformou-se então em homenageava a figura do prefeito. Exatamente. Essa ideia não foi minha, essa ideia foi do Farré, que era o prefeito na época, então nós assinamos embaixo, então deu seguimento aí à Copa Prefeito de Veteranos, que hoje ela é a Copa Fuvesma, né? E pouco sabe de que a Copa Prefeito existia e a segunda competição do ano, que ela existe até hoje, era a Copa da Amizade. E a Copa da Amizade ela permaneceu, né? Mesmo mudando o nome, ela permaneceu que é hoje, né? Hoje é a Copa Fuvesma, que é a antiga Prefeito, e a de sempre, a Copa da Amizade. Ela começou com quantas equipes, você recorda, Cid? Na época, a idade era de 33 anos, mas tinha alguns gatos, né? Entre aspas, né? Que apareceram ali e poderiam jogar até com 30 anos, né? 31, 32, parece que tinha um ou dois ali com 30 anos, eu não me recordo bem. Eram as exceções que tinha. Exatamente, até porque o presidente na época não era eu cheguei em 1990, já na terceira edição. Apenas eu dei seguimento, né? Mas tinha em torno de 16, 18 equipes, né? Ainda não... Estava começando, né? O Campeonato de Veteranos, então não se tinha ainda, né, um número maior. O primeiro gato da história foi o Ossinho, né? Exatamente, eu estava falando agora, lembrando dele. Até porque a história conta isso, né? Sim, a história conta isso, né? Eu sempre que encontro ele, eu brinco com ele, que foi o primeiro gato do Campeonato de Veterano. Até porque muitos, né, já comentaram isso. Já. Ele próprio acho que já admitiu publicamente, né, que ele era o gatinho, né? Gatinho na inscrição, né? Não é na aparência. Foi o primeiro fora da idade. Porque ele vai pensar que ele era o gatinho. Pois eram 16 equipes, hoje são 60 e 70 equipes quase. Eu acredito que hoje temos 72 equipes, acho que mais precisamente me parece que é 72 equipes, né? Isso aí dá em torno de 1.700 e poucos atletas, quase 1.800 atletas envolvidos diretamente, né? Indiretamente aí se vai a 2.500 pessoas com amigos, com a esposa, com filhos que frequentam nos jogos, com netos, né? Inclusive que hoje acompanham os veteranos, então vai tranquilamente aí 2.500 pessoas envolvidas nesse campeonato de veteranos. Quem foram, você recorda quem foram os primeiros coordenadores? O Jânio era um, né? O Jânio Costa, o Horácio Vieira, né? Que está aí até hoje, o meu querido amigo Horácio Paulo Vieira. Aliás, fazer um parênteses, o Horácio Vieira, ele é o autor da ideia, né? Para não dizer exatamente, o cara que criou a amizade. A Copa da Amizade foi criada por ideia do Horácio Paulo Vieira, que aproveitando a sequência durante o ano, terminou a Copa Prefeito, o que faremos então? O Horácio teve a ideia de fazer a Copa da Amizade, né? Eu vou responder uma coisa que eu ia te perguntar, eu vou responder. Vocês criaram a Copa. Quem criou as primeiras exceções foi o Marqueto.
Desde aquela época Exatamente. já gostava de uma exceção. Como Até gosta hoje. de uma exceção, Marquinhos, até hoje, né? Como Não, gosta de uma exceção. E ele gosta e usa, né? Claro. Usa as exceções. Marqueto foi um dos que fundou também, né? Exatamente. E o Marqueto, veja só que as histórias são tantas, né? Vamos dar um nome a quem merece, quem fez justiça, né? O Horácio foi o criador da Copa da Amizade, o Marqueto foi o autor da ideia, né, que ele me passou lá no Grêmio Atlético Membuí, da criação da Copa de Verão, né? Então logo tinha mudado o horário de verão, nós ainda não tínhamos horário de verão aqui no Brasil, quando foi adotado o horário de verão. Eu não lembro bem, acho que passou 2 ou 3 anos, não lembro bem se foi isso, e o Marqueto teve a ideia de nós aproveitar o final de tarde, então, e fazer a Copa Verão, que se estendeu até agora. E eu, por exemplo, quando eu saí da presidência do Membuí, eu entreguei a Copa Verão com 17 edições, né? Então, até a 17ª edição eu estava lá, agora, né, já não faço mais parte da agremiação. Pois é, você falou que tinha 16 equipes, era uma competição, depois veio a Copa da Amizade. Esses jogos começaram a ser realizados apenas no Grêmio Atlético Membuí ou tinha outras sedes? Do Campeonato de Veteranos? É, de veteranos. Eu não lembro bem na época ali, mas me parece que 2 de novembro, naquela época ainda tinha o Campo do Mercúrio, que hoje é o Novo Horizonte ali. Gauchão, mas tinha jogos. O Gauchão, que naquela época ainda estava ali, ainda o Charrua, o Gilberto do Charrua ainda estava ali, não tinha o Campo do Charrua lá, né? Exato, era ali o Campo do Charrua. Isso nessa época, né? É. E Campo do 2 de novembro... Eu me lembro que eu fui diretor de Charrua, sabe? Eu fui diretor de Charrua, né? Nessa época? Fui diretor de Charrua, inclusive... Nessa época eu ajudei muito naquela campanha para cercar as telas, colocamos as telas ali e tal. Sim. E eu me lembro que tinha jogos ali, e eu jogava no Lucão, em Membuí Lucão, eu jogava com o Jânio. E o grande clássico era Lucão e Mustang. Exatamente. Na época. Até porque o Marqueto já desde aquela época ele já montava um super time, né? Eram grandes times, E o Jânio também, né? Sempre montou um grande time, então o confronto era... Os destaques das duas equipes Mustang, mais fortes. Na época do Toninho no auge, era o Donga, o Domingos. O Domingos. Domingos jogava naquela época. O Jarinha jogava muita bola mesmo. O pessoal vinha naquela época pro Mustang, realmente era um senhor time. E o Jânio sempre fazia, né? Como ele podia, montava um time e estava sempre desafiando a equipe do Mustang. Era o Membuí Mustang na época, né? Era exatamente. Aliás, Membuí e Lucão? Membuí e Lucão, e no outro lado era o Mustang. Em compensação, eu consegui pegar um ataque que era Turquinho, Ari e Jânio. Essa era para matar, ataque de asma, né? Muda a história. Aí, com esse ataque aí, uma coisa, não sei com como é que tu tá vivo ainda. Com esse ataque nós vamos pro intervalo, Cid, voltamos já pegar uma bombinha de oxigênio, voltamos. O Turquinho tava jogando sábado, nós estávamos lá ainda. Tava bem. Bem. A gente volta já com mais histórias sobre o nosso veterano. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Apoio Cultural, Postos Camobi, Constinta, Supermercado Royal, Walter Beltrame, este é o nome Materiais de Construção, Labotec, Barrichello Empréstimos, Despachante Figueira, Construtora Coase, tem um imóvel perfeito para você.
Pinto, Escritório de Engenharia. ASAF, Associação Santamarense de Árbitros de Futebol. Estamos retornando com nossos veteranos do Futebol Clube. O bate-papo aqui em off é muito melhor do que a nossa conversa aqui do programa. Tá passando ali o Alexandre de Grande, outra Alexandre figura, Grande. né? Passou para ali o Alexandre cumprimentando a gente. Cid, nós falávamos aí dos times, né? Das coisas pitorescas. Conta uma história para nós aí do veterano que tem lembrança daquela época aí, Cid. Rapaz, assim, tem alguma história? Tem alguma história, sim. Tem muitas histórias boas, né? E algumas histórias tristes, é claro. Porque o futebol é o seguinte, ele nos apresenta os dois lados, né? Dos dois lados da história. Claro, o futebol ele nos dá alegria e nos dá tristeza, sim, né? Sim. O torcedor chora e sorri, tu imagina o dirigente, né? Que batalha, né? Que tira do bolso, que se empenha, né? Então ele sofre muito mais, né? E eu tive pouco tempo de atleta no Membuí, porque eu assumi a presidência do Membuí muito cedo. Eu tinha 29 anos quando eu assumi a presidência do Membuí. Então eu acabei me dedicando muito, trabalhando muito. Então eu vi algumas histórias, né? Mas assim, tem uma história boa que eu gosto de contar, né? Não é uma história assim triste, né? E não é uma história também para sorrir de piada, né? Para te relembrar com muita alegria, né? Porque foi no aniversário do Grêmio Atlético Membuí. Quando o Membuí, hoje o Membuí tem 54 anos, e quando ele fez 33 anos, eu trouxe uma equipe do Uruguai, de Rivera, para fazer uma grande festa lá no Membuí. E sem dúvida nenhuma, foi a maior festa da história do Grêmio Atlético Membuí. Talvez aconteça outra, mas acredito que do tamanho que ela teve, a repercussão, porque foi a primeira equipe amadora a trazer um time uruguaio para disputar uma partida amadora aqui. Então se tornou-se um clássico. Quem via na TV Brasil e Uruguai jogando campeonatos, Copa do Mundo ou da Copa América, tu acabou vendo um Brasil e Uruguai no amador ali em Santa Maria. E os uruguaios, né, vieram lá com 2 ônibus, né, trouxeram ovelha, trouxeram chouriço, parece que é, aquelas morcilhas pretas que nós chamamos aqui, que eles comem lá, né, aquelas comidas pitorescas dos uruguaios, né, com aquela tradicional grelha deles, e acamparam lá no campo do Membuí e fizeram uma grande festa deles, dos uruguaios, no campo do Membuí, e nós fizemos nosso churrasco separado lá assim. Então tinha Brasil e Uruguai ali dentro. Testes, eu não contei bem, eu lembro que naquela época eu levei a banda da Brigada Militar e o Adriano, né, o Tenente Adriano naquela época me falou que tinha mais de 2.000 pessoas ali no campo do Membuí, né, porque encheu muito na volta, assim, nós colocamos uma corda, assim, era muita gente. E nós colocamos a bandeira de Santa Maria, colocamos a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, e colocamos a bandeira do Brasil e colocamos a bandeira do Uruguai, né, que eu consegui ali no consulado uruguaio, ainda com o Dom Arturo, né, que era o cônsul naquela época, né, finado Dom Arturo, né, que hoje não está mais aqui conosco, mas foi ele que me cedeu a bandeira de empréstimo, a bandeira do Uruguai. Então eu fiz aquele pedestal lá, né, com a banda da brigada, né, tocando o hino uruguaio e tocando o hino brasileiro, com as equipes perfiladas ali, né? Era um tradicional Brasil-Uruguai que as pessoas viam na TV, nós conseguimos colocar isso dentro do campo do Membuí, né? Então eu achei assim uma cena assim fantástica, porque isso marcou muito na história do clube, né? Eu fiz umas flâmulas especiais para o evento na época, e nas flâmulas eu coloquei as cores Brasil, né? Verde e amarelo e azul num lado, e no outro lado eu coloquei azul e branco, eram as cores da bandeira do Uruguai. Né? Então eu fiz uma flâmula só com os 2 países, né? Então foi uma festa assim, maravilhosa, nos deu muito trabalho, claro, mas trouxe muita alegria e marcou muito, né? Algum amigo telespectador que está nos assistindo agora e tenha participado dessa época, né? Com certeza a gente está aqui rememorizando uma grande história, né? Um feito muito grande do futebol amador, até porque nós recebemos eles lá no trevo, no tradicional trevo da Aglione, desfilamos com os ônibus deles até a rua do acampamento, né, e voltamos para o Grêmio Atlético Membuí, ficamos ali o dia inteiro
Nós tínhamos, na época, nós tínhamos 2 rádios, né, que estavam ali, a Rádio Guaratã e a Rádio Santamarense. Estavam conosco o Miguelzinho, né, meu querido amigo Miguel Pereira Gomes, um abraço, ele está nos assistindo, estava lá nessa época, né, fazendo a cobertura, o Renato Oliveira estava lá, o Isaías Santana estava lá naquela época, né, a imprensa, Isaías Santana. Então nós fizemos uma festa assim maravilhosa, assim, muito marcante, e o jogo, Tess, o jogo não fugiu de toda essa festa maravilhosa, né? O jogo foi exatamente aquilo, Brasil e Uruguai, foi um jogo pegado, né? Nós empatamos 2-2, era um jogo de primeiro quadro, mas tradicional guerra uruguaia assim. Então, essa história eu gosto muito de contar, de tantas histórias que eu tenho no Grêmio Atlético Membu, faço questão de contar, porque foi uma grande festa, um grande feito do futebol amador, né? Unindo 2 países, né? Brasil e Uruguai, ali na sede do Membu. Imagino, imagino. Cid, hoje tu não está mais capitaneando nenhuma entidade, nenhuma equipe, né? E tu não pensa, de repente, em dar uma mão e coordenar a FUVESPA? Tess, eu, na verdade... Já que tu acompanha isso aí desde o início, ainda tem toda essa, sim, essa história, nunca pensou nisso aí, Cid? Na verdade, sim, eu já trabalhei como coordenador de competição já há vários anos e muitas coordenações, né? Copa de base, Copa de veteranos, de primeiros quadros, já me envolvi assim em várias coordenações, né? Mas sempre com uma equipe boa, né? Eu faço questão de dizer isso aqui. Eu fiz 16 anos de Copa vice-prefeito com uma coordenação que trabalhava junto, né? Com o Luiz Carlos Druzian, com o seu Valdemar Carvalho, com Hélio Portela, com o Ivanzinho, com o Álvaro Peranzoni, com o Roberto Preixar, com o Antônio Tesses. Não lembro se, perdoa se eu esqueci algum, né? Mas o que eu quero é valorizar essas pessoas que estavam comigo quando nós coordenamos uma competição. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Que para hoje, para trabalhar na FUVESMA, pelo tamanho que é, pelo que representa a FUVESMA no cenário santamarense, no futebol amador e também fora de Santa Maria, fora do estado, para o Brasil inteiro, que eu digo isso, que o campeonato da FUVESMA de veteranos aqui em Santa Maria é o maior do Brasil, até que alguém chegue um dia, Cid, não é verdade que tu falou aqui no Mato Grosso, aqui em Goiás, aqui não sei aonde, existe um campeonato maior que vocês me mostraram. Enquanto alguém não me mostrar isso, é o maior campeonato do Brasil, campeonato de veteranos. E para trabalhar na FUVESMA eu quero chegar a isso, tu tendo uma equipe boa, Tess, tu tendo uma equipe de trabalho boa, tu consegue fazer um bom trabalho, melhorar o que precisa ser melhorado na FUVESMA, mas evidentemente que tu com 2, 3 pessoas não consegue, o tamanho da FUVESMA não comporta mais para 1, 2 pessoas. É preciso ter uma equipe forte de trabalho. Eu não tenho essa intenção, até porque hoje a minha vida mudou muito, né? Depois que eu saí da presidência do Membu, eu acabei me desligando assim de muito trabalho, sabe? E estou com outro ritmo de vida, né? Sim. Então, mas não me furto de jeito nenhum, se tiver que ajudar a FUVESMA, se tiver que montar, encabeçar uma chapa com alguém, não há problema algum. Eu estou disposto a ajudar. Eu tenho certeza que eu vou trazer essas pessoas que sempre me ajudaram, vão me ajudar e nós vamos fazer um corpo muito forte para ajudar a FUVESMA, porque ela precisa de bastante gente, Tess. Não precisa de ideia, precisa de gente para trabalhar, porque ideia todos nós temos. Sim. Né? O que é preciso para coordenar uma competição, e esses meus amigos, tu sabe disso, trabalhou comigo, que precisa ter corpo presente, né? Para quando chegar uma situação que tu possa resolver, que tu traga uma ideia, abre uma discussão e tu trabalha com todos, né? Agora, trabalhar na FUVESMA sozinho é impossível, não tem como, pelo tamanho que ela é hoje. Mas não me furto não, se tiver que ajudar a FUVESMA, estou à disposição, vou ajudar. Logicamente que nunca gostei, isso é uma vaidade minha, assim, sei lá, eu ser boa ou é ruim, mas eu sempre fui a favor de que tu tem que ter um maior percentual de disposição das pessoas para querem que tu trabalhe, né? Eu acho que não quero competir com ninguém, se a maioria achar que o meu nome é um nome que pode ajudar, não há problema nenhum, vamos sentar, vamos discutir, vamos ajudar. O importante é nós ajudar, Antônio Tess, é os veteranos. Claro. Né? Ajudar. O crescimento, jogar para fora daqui de Santa Maria, jogar para fora do estado, jogar para fora do Brasil, mostrar a grandeza que é a FUVESMA do nosso campeonato, da forma que é.
E algumas coisinhas que tiver ali, apenas reajustes, não há problema nenhum para coordenar. Você hoje está jogando no... Hoje eu estou ali no grupo do 55, né, do Juventude, meu amigo Beto Saquete, né, turma maravilhosa ali, com Barbosinha, com o presidente Carlão, Veinho é um patrimônio do Juventude, né, inoxidável, Veinho ali. Desde que eu vi falar em Juventude, o Veinho joga no Juventude. Sim. Agora eu vou lá, né. Mas eu estou ali, né, por meia hora, o Cid já não tem mais aquele pique, né, o tempo acabou pegando. A idade, né, pega, né? A idade pega. Mas o importante é tu estar no convívio, claro, no ambiente que tu gosta. E ali na turma do Juventude é maravilhosa. Cid, alguma coisa para complementar esse nosso bate-papo aí, Cid? Olha, Tess, eu só quero agradecer ao meu querido amigo, meu diretor, né, André Trevisan. Ele sabe disso, não precisa falar aqui na TV para ele, eu falo pessoalmente, um cara maravilhoso, gosto muito do diretor André. Agradecer meu amigo, meu câmera Ademir, né? Diretor de imagem, parceirão. Agradecer, Antônio Tess, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, da gente conversar com nossos amigos, né, que assistem a TV Santa Maria. Isso aí, né? Belo bate-papo, tá aí a história do nosso veterano sendo contado. Nós deixamos aqui o convite para estarem sempre com a gente, toda semana um novo capítulo do nosso Veterano Futebol Clube. Um grande abraço, até a próxima.